Olá, estudantes do curso preparatório do canal da educação do nosso querido Tancredo Lins. Tudo bem com vocês? Aqui professora Aline Neira e no vídeo de hoje eu vou trazer a primeira aula sobre a resolução municipal, resolução CMEBH 001 de 2015, que é uma resolução que vai falar aí sobre a educação infantil. Então, acompanhe comigo aí. Vamos começar então. Bom, essa resolução, então, como eu já disse, ela vai fixar as normas para o funcionamento de instituições de educação infantil do Sistema Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Veja bem, aqui na resolução, ela vai deixar claro para nós quem são as instituições que compõem o Sistema Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Quando a gente fala desse sistema municipal, nós não estamos falando só das EMEIs, estamos falando também das instituições particulares, filantrópicas e tudo mais, tá bom? A gente vai ver isso aí mais detalhado na resolução ao longo aí do estudo dela, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Bom, a primeira parte aqui da resolução, que é chamada de título 1, ela vai falar sobre o direito à educação infantil, os princípios e fins. Então, muito importante essa parte inicial, porque é ela que vai dizer quais os pressupostos que vão estar presentes em toda a resolução. É muito importante a gente entender do que estamos falando, quais os pressupostos que vão embasar uma determinada legislação. Nesse caso aqui, a gente vai entender, a partir desses pressupostos, por que as coisas são postas de um jeito ou de outro, né? Por isso que é muito importante a gente conhecer essa parte inicial aqui com mais pormenores. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Mas é muito importante também lembrar a vocês, eu gosto sempre de falar isso nos vídeos que eu gravo, que nada substitui a leitura do texto na sua íntegra. Aqui a gente vai fazer alguns destaques, alguns comentários, mas é muito importante que você faça a leitura do documento na íntegra. Tudo bem? Vamos então em frente, vamos continuar. Bom, no artigo 1º, ele já chega colocando que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. E a gente já sabe disso porque já estudamos aí a LDB. Direito das crianças e das famílias norteia-se pelos princípios de igualdade, equidade, liberdade, diversidade e pluralidade, pelos ideais de democracia e solidariedade, tendo por finalidade o desenvolvimento integral da criança de 5 anos de idade em seus aspectos físico, emocional, cognitivo e social, complementando a ação da família e da comunidade, contribuindo para o exercício da cidadania. Aqui eu destaco essa palavrinha integral. É muito importante diferenciá-la do ensino integral. Não é a mesma coisa. Quando a gente fala em desenvolvimento integral, a gente está dizendo de considerar o sujeito, considerar o educando em todas as suas dimensões, tá bom? Não estamos falando de ensino integral, embora o ensino integral ele também vai aparecer aqui nessa resolução, porque essa resolução vai fazer menção ao Plano Nacional de Educação, que por sua vez tem lá metas diretamente relacionadas à oferta do ensino integral, tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Artigo 2º, então. A educação infantil é oferecida onde que ela acontece? Creches. As creches, elas são para crianças de 0 até 3 anos de idade. E as pré-escolas, que são para crianças de 4 até 5 anos de idade. Aí vem um parágrafo único. A educação infantil poderá ser oferecida em instituição educacional que atenda outros níveis de ensino ou programas sociais, garantindo as especificidades dessa etapa educativa, as condições de funcionamento das instituições
e as exigências contidas nesta resolução. Artigo 3º. Creches e pré-escolas se caracterizam como atendimentos educacionais públicos ou privados, não domésticos, regulados e supervisionados por órgãos competentes do Sistema Municipal de Ensino e submetidos a controle social que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada parcial ou jornada integral. Então, veja bem, esse artigo 3º aqui, ele delimita bem o que são as creches e pré-escolas, né? Ele vai caracterizar aí o que são considerados, o que pode ser considerado creche ou pré-escola. Desculpa. Artigo 4º. A pré-escola, juntamente com o ensino fundamental e com o ensino médio, constituem a educação básica obrigatória. Sim, a pré-escola, vamos voltar aqui para ver a pré-escola. Pré-escola é o quê? Crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, as crianças de 4 a 5 anos de idade já precisam estar obrigatoriamente na escola. Parágrafo único. A educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-la. A educação infantil deve pautar-se no respeito às especificidades da primeira infância, que determinam as finalidades, objetivos, prioridades pedagógicas e a forma de se organizarem os tempos e espaços na educação infantil. Num trabalho pedagógico coletivo que considere a indissociabilidade entre as ações de cuidar e educar, devendo ser planejado, sistematizado e desenvolvido por profissionais formados e capacitados para o exercício docente na educação infantil. Lá na frente, essa resolução, lá na aula 2, nós vamos ver aqui nessa resolução, ele vai falar especificamente da formação do profissional, aí, do docente, para atuar na educação infantil. Numa concepção educativa que faz do brincar a forma privilegiada de expressão e de interação da criança. No direito das crianças de aprender, de ter acesso a bens culturais, artísticos e de participar de processos de construção de novos conhecimentos. Na liberdade de ação, de pensamento, de expressão da criança, como condição essencial para a vivência da infância. No respeito à diversidade, seja ela individual, cultural, socioeconômica, étnico-racial, linguística, religiosa ou decorrente de deficiência, sem discriminações de quaisquer espécies. No direito à proteção, saúde, liberdade, confiança, brincadeira, convivência e a interação com outras crianças. Então, nessa parte aqui da resolução, a gente viu aqui, então, quais os pressupostos aí em que a oferta da educação infantil precisa se pautar. A gente viu muito aqui a questão do cuidado, né, de não dissociar o cuidar do educar, do brincar, do lúdico, da socialização, da convivência com a diversidade, do respeito a essa diversidade, do respeito ao contexto em que aquela criança está inserida. Então, vamos continuar aqui. Na promoção da igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais e origens étnicas, na construção de uma identidade própria que, como primeira etapa da educação básica, estabelece de maneira autônoma uma relação com a etapa seguinte, sem, contudo, submeter-se às lógicas, formatos, à cultura escolar e aos objetivos que determinam a estrutura e o funcionamento do ensino fundamental, no respeito aos vínculos familiares e comunitários, reforçando a solidariedade humana, respeito mútuo, valores sobre os quais aí se assenta a nossa vida social, oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam dos seus direitos civis, humanos e sociais. Oferecendo aí, o dever do município
com a educação infantil pública será efetivado mediante a garantia de... Então, veja, vamos ver aí quais as garantias, né? Por onde vai passar aí o dever do município com a educação infantil pública, que tanto é dito nos dias atuais. Aí a gente tem uma discussão muito grande em relação às atribuições, principalmente devido à questão da municipalização, que tem sido muito discutida aí pelo governo do estado. Quais são as atribuições de cada ente? O município, quais são as atribuições do município, do estado, do governo federal, né? Então vamos ver aqui o dever do município com a educação infantil. Então, educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. 2. Educação básica obrigatória e gratuita às crianças de 4 e 5 anos de idade, que é a pré-escola. 3. Ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do Plano Nacional de Educação, que foi a Lei Federal 13.005, que nós também já gravamos vídeo aí a respeito. Oferecer educação em tempo integral. Olha aí a educação em tempo integral. Aqui a gente está falando do período, né? Não da formação do educando. A gente está falando do período, ou seja, educação em tempo integral, a criança não fica só um período na escola, ela fica um tempo maior. E aí, essa oferta de no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Atendimento educacional especializado e gratuito a crianças com deficiência, transtorno do espectro do autismo e altas habilidades, superdotação. Atendimento às crianças em situação de risco social e pessoal, recenseamento anual da população-alvo da educação infantil, elaboração e implantação de estratégias e mecanismos que assegurem a frequência dessas crianças aí às instituições educativas, garantindo pelo menos 60% do total de horas. Divulgação e realização da chamada pública para cadastramento escolar para pré-escola, vaga na instituição pública infantil mais próxima de sua residência, a toda criança a partir dos 4 anos de idade. Então veja que os deveres, eles são bem auspiciosos, né? O poder público aí, no caso, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ela precisa aí se atentar para todas essas questões aí que vêm em resolução e que precisa, por força de lei, garantir aí para a população alvo aí da educação infantil. Deve ser garantida a matrícula e a permanência da criança com deficiência, transtorno do espectro do autismo e altas habilidades de superdotação nas instituições de educação infantil do Sistema Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Aí vejam bem, aqui vem uma parte muito importante, né? É considerado ato discriminatório qualificado a negativa de matrícula de crianças com deficiência, transtorno do espectro do autismo e altas habilidades de superdotação nas instituições públicas e privadas de educação infantil, assim como suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar a matrícula por motivo de deficiência, configurando-se essa prática em cerceamento de direitos humanos. Então, ele está dizendo na prática que o quê? A escola não pode negar a matrícula para um estudante em razão da sua deficiência, no caso aí, deficiência também no transtorno do espectro do autismo e também as altas habilidades, conhecidas como superdotação, tá bom? As instituições públicas e privadas de educação infantil que atendem crianças com deficiências, transtorno do espectro do autismo e altas habilidades,
superdotação devem garantir, por meio de recursos e ou serviços especializados, o atendimento às especificidades desse público. Nas turmas onde houver criança com deficiência e ou transtorno do espectro do autismo, sempre que for preciso, pode ser disponibilizado pela mantenedora um auxiliar ou monitor de apoio. Isso é o que acontece hoje na rede municipal de educação, por exemplo. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela disponibiliza aí para acompanhar esses estudantes um monitor. Bom, agora vamos lá para o título 2, que vai identificar as instituições que compõem o Sistema Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Muito importante conhecer, conhecer quem são aí essas instituições. Bom, o Sistema Municipal de Ensino de Belo Horizonte compreende as instituições de educação infantil, ensino fundamental e médio mantidas pelo poder público municipal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, os órgãos municipais de educação, o Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte, que é um órgão normativo, consultivo e deliberativo, e a Secretaria Municipal de Educação, conhecida como SMED, que é o órgão executivo. A educação infantil no Sistema Municipal de Ensino de Belo Horizonte é compreendida por instituições. Então vamos lá. As instituições públicas, assim entendidas e criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público municipal, as EMEIs aí, no caso, privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoa física ou jurídica de direito privado, que se classificam de acordo com as seguintes categorias: particulares, em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas; comunitárias, que são aquelas instituídas por grupos de pessoas físicas, por uma ou mais pessoas jurídicas, aí, cooperativas e tudo mais; as confessionais, que são instituídas aí por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, que atende aí a uma determinada orientação confessional e ideológica; e, por fim, as filantrópicas na forma da lei. Título 3, do funcionamento e da organização das instituições de educação infantil. O funcionamento da instituição de educação infantil compreende o tempo total que a criança permanecer na instituição e ocorre em período diurno, podendo ser ofertado. Aí agora vai entrar o tempo aqui, ó. Pode ser ofertado em tempo parcial, que é a jornada mínima aí de 4 horas diárias, ou em tempo integral, que seria aí igual ou superior a 7 horas diárias. Recomenda-se que esse atendimento não ultrapasse 10 horas diárias, contadas durante o período total de permanência da criança nessa instituição. Por quê? Para assegurar para a criança o direito de conviver com a sua comunidade, conviver com a sua família. Deve ser garantida a presença de pelo menos um representante legal ou outro por ele designado, com autonomia para responder pela instituição em todo o período de funcionamento da mesma. Compete às instituições da educação infantil organizar, de preferência coletivamente, o calendário escolar. Nesse calendário tem que ser garantido a carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas aí por no mínimo 200 dias letivos, a socialização com a comunidade escolar, que qualquer alteração nesse calendário seja feita com a aprovação dessa comunidade escolar, e o calendário tem que conter o início e o término do ano letivo, os períodos de férias e recessos, considerando os objetivos da instituição educacional, direitos trabalhistas, a necessidade de convivência da criança com seus familiares e as características daquela comunidade onde a escola está inserida. O tempo destinado à formação, planejamento, reuniões com pais responsáveis, participação na elaboração da proposta pedagógica e outros. O período de matrícula e renovação de matrícula,
em consonância aí com diretrizes, metas, estratégias e tudo mais. O calendário escolar das instituições previstas, após aprovado pela comunidade escolar, precisa ser apresentado anualmente ao órgão competente da Secretaria Municipal de Educação, no início do ano letivo. Compete à instituição de educação infantil efetuar e registrar o controle diário da frequência escolar, devendo a mesma construir instrumento próprio de registro que garanta o acompanhamento aí da frequência das crianças, conscientizar as famílias aí da importância de que as crianças frequentem a escola, empregar mecanismos de alerta e de convencimento junto aos pais ou responsáveis quando a frequência não está legal, né, está instável, descrever no regimento escolar as estratégias, mecanismos e ações a serem empregadas para efetivar os itens previstos nesses incisos aí, os primeiros aí do artigo 14. E por fim, esgotadas todos os recursos, né, já comunicou a família, já lançou mão de todas as estratégias previstas no regimento, aí fazer a comunicação ao Conselho Tutelar daqueles casos de faltas injustificadas. A frequência mínima exigida para a educação infantil de 60% do total de horas, conforme determinado no artigo 11 dessa resolução. Mas a infrequência na educação infantil não pode, em hipótese nenhuma, significar a retenção da criança, tá? Seja no momentos de transição internos à educação infantil, seja na transição da educação infantil para o ensino fundamental. A frequência à educação infantil não pode constituir-se como pré-requisito para matrícula no ensino fundamental. A infrequência não pode resultar em punição da criança, nem mesmo implicar na perda do direito à vaga, como a gente observa aí em outras situações que não na educação infantil, né? Em outra etapa aí de ensino, pode acontecer, né, de ser do estudante ter abandonado a escola e perder a vaga, como a gente observa, por exemplo, no ensino médio. Aqui na educação infantil isso não acontece, tá bom? Os parâmetros de organização dos grupos de crianças precisam considerar a seguinte relação professor-criança. Então, crianças de 0 a 12 meses, até 7 crianças por professor. De 1 a 2 anos até 12. De 2 a 3 anos até 16. De 3 a 4 até 20. De 4 a 5 até 20 também. E de 5 a 6 até 25. Os padrões abaixo do máximo estipulado no parágrafo anterior não serão impeditivos para o funcionamento de turmas. Isso aqui é muito importante. Por quê? Para você não ter o risco de fusão de turmas. Então, você tem isso garantido aí em legislação, é muito importante. A organização dos grupos de crianças na educação infantil poderá ser efetivada de maneira flexível, desde que a turma seja constituída por idades aproximadas. Essas idades aproximadas vão ser colocadas aqui como apenas 2 recortes etários. A razão professor-criança da faixa de idade menor seja o parâmetro para a organização das turmas, aceitando também a média proporcional entre as duas idades agrupadas, e que esteja fundamentada na proposta pedagógica da instituição. A organização dos grupos de crianças a que se refere o caput desse artigo deve ocorrer somente entre crianças da educação infantil. Título 4 da proposta pedagógica e do regimento escolar da educação infantil. Então, a proposta pedagógica da educação infantil é, assim como qualquer proposta pedagógica, ela é o norteador das ações ali daquela instituição, né? No caso aqui, da educação infantil, ela vai nortear todo o trabalho aí da instituição de educação infantil. E é essa proposta que vai definir as metas
definir as metas e a organização do trabalho de cuidar e educar, que caminham juntos na educação infantil, visando o desenvolvimento de uma prática pedagógica competente, coerente, consistente e intencional. Não é simplesmente, né, deixar as crianças brincando, não é isso. Todas as ações da educação infantil, elas têm uma intencionalidade pedagógica, né? Compete a essas instituições educacionais respeitadas as normas comuns e orientações do Sistema Municipal de Ensino de Belo Horizonte elaborar e executar sua proposta pedagógica com base na legislação vigente. Na elaboração e execução da proposta, deve-se assegurado pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. A proposta pedagógica tem que ser consolidada em documento resultante do processo de participação coletiva da comunidade e dos diferentes segmentos que compõem essa instituição. Compete às instituições criarem processos que assegurem a participação de todos os profissionais da educação e das famílias na construção, acompanhamento, execução e avaliação da proposta pedagógica. Essa proposta deve estar fundamentada numa concepção de criança como sujeito de direito, ser social e histórico, participante ativo no processo de construção de conhecimento e deve assegurar princípios éticos da autonomia, responsabilidade, solidariedade e respeito ao bem comum, princípios políticos dos deveres e direitos da cidadania, exercício da criticidade e do respeito à democracia, princípios estéticos e culturais da sensibilidade, da criatividade, ludicidade, liberdade de expressão e diversidade das manifestações artísticas e culturais, respeito à identidade pessoal das crianças e das suas famílias, dos professores, de outros profissionais, bem como da identidade de cada unidade educacional. O respeito à diversidade, seja ela individual, cultural, socioeconômica, étnico-racial, linguística, religiosa ou decorrente de deficiência. Direito à proteção, saúde, confiança, brincadeira, convivência e interação com outras crianças. A integração entre os aspectos físico, emocional, cognitivo, linguístico e social da criança. As interações entre as crianças da mesma idade, de diferentes faixas etárias e entre os diferentes segmentos da comunidade escolar, crianças, profissionais, famílias. A brincadeira e as interações como eixos norteadores das práticas pedagógicas e a centralidade da criança no processo educacional. A proposta deve garantir também um atendimento de qualidade às crianças, considerando o direito das crianças à aprendizagem, desenvolvimento pleno e acesso a bens culturais, ao acesso às práticas culturais e sociais próprias da infância, desenvolver sua curiosidade, imaginação e capacidade de expressão, a proteção ao afeto e à amizade, expressar seus sentimentos e opiniões, desenvolver identidade pessoal, cultural, social, étnico-racial e religiosa, desenvolver formas de sociabilidade e subjetividade comprometidas com a ludicidade, democracia, sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, linguística e religiosa, uma atenção especial durante o período de adaptação, a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante, ao movimento em espaços amplos, ao contato com a natureza, a higiene e a saúde, a uma alimentação sadia. Todos esses direitos aqui da criança, gente, isso aqui também vai aparecer lá na parte da resolução que vai falar sobre o espaço, tá? Da instituição. O que a instituição precisa oferecer em termos de espaço e de infraestrutura. Tudo vai estar aliado a essa questão aí
tendo em vista esses direitos aí da criança, atender os direitos da criança, tá bom? A proposta pedagógica tem que prever condições para a organização do trabalho coletivo de materiais, espaços e tempos que assegurem a educação em sua integralidade, entendendo cuidar e educar como ações indissociáveis, que a gente já viu isso aqui na resolução, a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança, é a integralidade aí, né? Estamos pensando numa formação integral. A participação, diálogo, escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização, o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e consideração dos saberes da comunidade, o reconhecimento das especificidades etárias, singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre as crianças de mesma idade e crianças de idades diferentes, os deslocamentos e movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição, a acessibilidade a espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para crianças com deficiência ou com mobilidade reduzida, e o reconhecimento, valorização, respeito e a interação das crianças com as contribuições histórico-culturais africanas, afro-brasileiras, indígenas, asiáticas, europeias, de outros países da América e das populações quilombolas, itinerantes, ciganos e circenses, bem como o combate ao racismo e qualquer outra forma de discriminação. A proposta pedagógica da instituição educativa tem que conter um currículo concebido como um conjunto de práticas que articulam as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças. O currículo deve ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras, como já foi falado aqui na resolução, garantindo experiências que promovam o conhecimento da criança e do mundo aí por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas e corporais, favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio dessas linguagens aí, possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação, de interação com a linguagem oral e escrita, recriem em contextos significativos para as crianças relações quantitativas, medidas, formas, orientações no espaço, amplia a confiança e participação das crianças nas atividades, possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde, bem-estar, possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e conhecimento da diversidade. Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento e a indagação e o conhecimento aí em relação ao mundo físico, à natureza. Promovam o relacionamento e interação das crianças com diversificadas manifestações artísticas, de músicas, etc. Promova a interação, o cuidado e a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições da cultura brasileira. Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos.
possibilitem as crianças se identificarem como integrantes da natureza, estimulando a percepção acerca do meio ambiente, a construção de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, promovam a educação para a paz, promovam a educação em direitos humanos, visando a mudança e a transformação social. A parte diversificada do currículo deve ser definida a partir das características locais da comunidade e do município, tendo também como eixos as interações e as brincadeiras, garantindo experiências que promovam o reconhecimento da cultura e da economia de Belo Horizonte e da comunidade na qual essa instituição está inserida, o reconhecimento e a ocupação dos espaços públicos, tais como centros culturais, museus, bibliotecas, cinemas, teatros e outros, a qualidade de vida de todos os habitantes por meio do equilíbrio do meio ambiente, do direito ao ambiente sadio, do acesso a produções e bens culturais, do direito à moradia, saúde, educação, trabalho, lazer, transporte. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhar o processo pedagógico e avaliação do desenvolvimento das crianças sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo. Então, quando a gente fala em avaliação na educação infantil, a gente está falando de uma avaliação qualitativa, né? Não estamos nos atendo aos mesmos pressupostos que a gente costuma observar nas outras etapas aí da educação básica. A educação infantil é muito diferente. Não se tem aqui o objetivo de classificar, de selecionar, até porque, como a gente já viu na resolução aqui, você não pode reter essas crianças em hipótese alguma, nem por frequência, nem por avaliação, tá bom? Então, aí garantindo o respeito às especificidades de cada faixa etária, a individualidade daquela criança, a observação e registro crítico, criativo e sistemático das atividades, das brincadeiras, de tudo que foi desenvolvido, a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, tais como relatórios, fotografias, filmagens, desenhos, portfólios e tudo mais, a continuidade dos processos de aprendizagem por meio de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição, documentação específica de cada instituição que permita às famílias e aos profissionais conhecerem e acompanhar o trabalho pedagógico da instituição e os processos de desenvolvimento e aprendizagem daquela criança, a não retenção das crianças na educação infantil. A instituição, sem perder de vista as especificidades da educação infantil, deve garantir a continuidade do processo de aprendizagem e de desenvolvimento das crianças na transição para o ensino fundamental, promovendo atividades integradoras, como, por exemplo, rituais de passagem. Aí ele sugere aqui visitas para conhecer as possíveis escolas para onde essas crianças vão no próximo ano, rodas de conversa a respeito, festas de despedida, encontros para relatos e trocar informações aí entre os profissionais que vão receber essas crianças no ensino fundamental, compartilhamento de informações, relatórios e registros sobre o processo educativo dessas crianças com os professores e gestores das escolas. Tudo para se garantir uma transição tranquila. As instituições de educação infantil devem ajudar a identificar e desenvolver os talentos das crianças, especialmente as com superdotação e altas habilidades, fornecendo-lhes uma programação educacional rica, desafiadora e estimulante que contemple suas necessidades intelectuais, criativas e acadêmicas. O documento que sistematiza a proposta pedagógica deve conter os seguintes itens, dentre outros. Então, vamos lá. O nome da instituição, claro, né? A identificação e o nome. A categoria, segundo o artigo 9º desta resolução. A história da instituição. O contexto socioeconômico em que ela está inserido.
perfil e a faixa etária do público atendido, fundamentação teórica, precisa ter concepção de criança, concepção de desenvolvimento de aprendizagem, qual a concepção de educação infantil que aquela instituição está adotando, fins e objetivos da instituição, histórico, fins e objetivos da proposta pedagógica, estrutura organizacional contemplando os parâmetros e forma de organização dos grupos de crianças, como que está organizado ali. A gente viu que é possível uma flexibilização, né, nas enturmações aí, no agrupamento das crianças. A proposta de organização dos tempos, rotinas de atendimento parcial e ou integral. Proposta de organização e utilização dos espaços físicos e ambientes. Ações e estratégias que assegurem o acolhimento das crianças, em especial no período em que ingressam na instituição, como que essas crianças são recebidas e o que a instituição faz para garantir uma transição tranquila, né, gente? Adaptação adequada, segura e sem traumas e rupturas das crianças em todos os momentos que necessitarem. Formas, estratégias e ações para assegurar as transições entre as diferentes faixas etárias da educação infantil e desta etapa para o ensino fundamental. O currículo também, contemplando a concepção, a organização, os saberes e os conhecimentos de diferentes naturezas, qual a proposta de trabalho, formas e critérios e instrumentos de avaliação. Profissionais, contemplando o perfil e atribuições do professor de educação infantil e demais profissionais, ações de formação continuada destinada a esses profissionais, estratégias de participação desses profissionais na construção e avaliação da proposta pedagógica, gestão institucional, precisa contemplar o processo de planejamento geral e avaliação institucional, o processo de articulação entre os diversos momentos de transição das crianças dentro dessa instituição e da educação infantil com o ensino fundamental, as estratégias que garantam a participação dos profissionais nos processos decisórios nessas instituições públicas e nas privadas que recebem recurso público, estratégias que busquem assegurar a articulação e a integração dos profissionais, estratégias para garantir às famílias a participação no trabalho e no acompanhamento das crianças, estratégias para garantir a articulação com a comunidade, estratégias para garantir a inclusão das crianças com deficiência, transtornos do espectro do autismo e altas habilidades e superdotação, e as estratégias para a inclusão das comunidades africanas, afro-brasileiras, indígenas, asiáticas, europeias de outros países da América, bem como das populações quilombola e itinerantes, ciganos e circenses na busca do combate ao racismo e qualquer outra forma de discriminação. A proposta pedagógica, então, dessas instituições, que também ofertam outras etapas da educação básica, deve ser sistematizada em documento único, contemplando as especificidades de cada uma. Compete a cada instituição da educação infantil a elaboração do seu regimento escolar, observando as diretrizes contidas na resolução do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte, a resolução 001/2011, em seu anexo, no parecer do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte, o número 150 de 2011, ou em outros que vierem a substituí-los, bem como nos princípios e diretrizes contidos nessa resolução. Bom, pessoal, então terminamos aqui a primeira parte, a aula 1 aí, dessa importante resolução aí da educação infantil. A gente continua, então, no próximo vídeo aí, na próxima aula, ok? A gente se vê. Bons estudos e até lá!